Milito, comentaristas da Itatiaia, pra gente falar dessa vitória do Galo, classificação na Liberta, Nath Fiuza e Alexandre Simões. O Galo venceu. Deu show? Não. Foi um grande jogo, uma grande exibição? Não. Mas isso é mata-mata, isso é a Liberta. O Galo tá classificado. É por aí, Nath, bom dia. É por aí, Thiago, bom dia, um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Competição de mata-mata, em especial Libertadores, que é um torneio que nos reserva tantas surpresas e é um torneio sempre tão brigado, tão competido, tão difícil. O mais importante é a classificação. Ontem nós estávamos juntos aqui no Rádio Esportes, eu falei que se o Atlético criasse uma oportunidade, fizesse um gol e vencesse por 1-0, era goleada, né? E foi o que aconteceu, o mais importante era a classificação. A gente pode dizer aqui de vários problemas e dificuldades que o Atlético encontrou no jogo, desde a postura do adversário, porque se a gente for falar de justiça, o São Lourenço talvez tenha merecido mais, criou mais, esteve mais perto de fazer o gol ao longo de toda a partida do que o Atlético, mas a bola parada foi determinante para o Galo buscar esse 1-0, e eu acho que a gente pode falar também que talvez tenha faltado um pouco mais de qualidade na hora de definir os lances, que pode ter faltado talvez uma parte tática mais bem desenhada para tentar furar o bloqueio defensivo do adversário, mas não faltou entrega, não faltou luta, não faltou, o Atlético competiu o tempo todo, e isso em torneio de mata-mata, em Libertadores, é fundamental. Então eu destaco a bola parada, a alternativa que o Atlético encontrou, e quando você tem um cara no seu elenco como o Scarpa, isso precisa ser explorado, porque ele quase que coloca a bola com a mão, né? De tão bem cobrada que é a batida. Então destaco aqui essa alternativa que o Atlético encontrou, destaco o quanto o time lutou, o quanto o time competiu. Agora, é fato que para seguir sonhando com o título até o final, o Atlético tem que melhorar. A gente sabe que é um elenco que tem qualidade, a gente sabe que é um elenco que pode melhorar, inclusive porque está sem o seu principal jogador, que é o Hulk, mas o Atlético precisa entregar mais, porque se ele continuar entregando só isso que mostrou nos 2 jogos contra o São Lourenço, ele passa a depender muito mais do demérito, né, das falhas do adversário, como o São Lourenço falhou em não aproveitar as oportunidades que criou, em especial no início do segundo tempo. Então o Atlético tem que entregar mais para que ele tenha o controle do jogo, para que ele seja o dono das ações, para que ele tenha a capacidade de construir um placar e ficar confortável dentro disso. A gente sabe que se não for sofrido não é Galo, mas não precisa sempre passar no limite como foi contra o São Lourenço, mas confio que o Atlético pode seguir evoluindo. Simões, vamos entrar então, a Nath ficou com a parte boa e ela já entrou também na parte ruim, que é importante, claro, nem tudo são flores, há que se melhorar. Eu tô aqui no chat, no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, muita gente se queixando do Milito. Ontem também, lá quando o Paulo Azeredo ouvia a galera, a torcida em certa medida também queixava-se do técnico do Galo. A principal cobrança é a insistência dele pelo Bruno Fux na lateral direita, onde o Atlético de novo teve muita dificuldade em detrimento do Saravia. E aí, Simões, vale a pena ainda? É uma convicção do treinador? Há de se respeitar? Ou é hora de fazer uma cobrança? O Galo tá classificado, Simões. Thiago, a convicção precisa ter limite, né? Ontem o que salvou foi a torcida. Ontem só a torcida do Atlético jogou. O Milito foi muito mal, a atuação do Fux foi desastrosa. Houve um determinado momento no segundo tempo que o Coelho recebeu uma bola, o Bruno Fux saiu correndo para marcar um jogador imaginário, que eu não sei o que foi, aquela que ele entrou para a área, chutou prensado e, quer dizer, pelo jogo de ida, tá? E eu acredito que o Milito e a comissão técnica deles já conheciam o São Lourenço muito antes de disputar o jogo de ida, tá? Mas a gente teve uma imagem muito forte do time argentino pelo jogo de ida lá da Argentina, e a gente já percebeu que o Reale era um bom jogador, né? Nossa! Aquele típico pontinho, habilidoso, que vai pra cima. Mas ele deu trabalho demais. Mas lógico, ele não tinha um lateral pra marcar, ele tinha um zagueiro de 1,90 m. Mas isso aí é óbvio que ia dar, ué. Isso era óbvio que ia dar, ué. O que o Milito precisa explicar, porque que ele botou o Bruno Fux pra marcar o Reale. Isso aí, pra mim, não tem explicação. Isso pra mim é um erro gravíssimo de um treinador de um time do tamanho do Atlético. Ainda tem outra questão, né? Pensando que o São Lourenço poderia jogar mais fechado e apostando na velocidade dos pontas, que tem muita característica para fazer isso. E nem foi tão fechado assim. Nem foi tão fechado assim, mas em muitos momentos o São Lourenço pegava a bola e partia para cima de quem estava marcando o lado do campo. O Saravia recompõe com muito mais velocidade. A gente viu em muitos momentos o Fux correndo para trás e ele sempre perdia na corrida, porque é natural. O atacante sempre vai ser
ser mais rápido que o zagueiro. Ainda mais um atacante pequenininho e habilidoso daquela forma. Sim, então, quer dizer, Thiago, atuação desastrosa, tá? O Davidson até agora é só personagem, né? O Davidson não estreou pelo Atlético ainda, né? Que coisa, né? É, só personagem, pedindo substituição para adversário, pulando. Por enquanto, só veio o David do folclore, né? Só veio o folclore. O jogador ainda não estreou pelo Atlético, eu acho até que pode vir a estrear. Já teve tempo, né? Já teve minutos, já teve embora tempo o esquema do Atlético seja difícil, o Atlético não tem aquele cara de lado de campo. Eu conversava com o Éder hoje, você lembra que foi assessor do Uberlândia? Não. Ele foi assessor do Uberlândia antes da pandemia. Mas de toda forma a gente fala, e é verdade, né? O Atlético tem um elenco muito qualificado, mas o Galo não tem um quebrador de linha. Sabe o quebrador de linha? Tipo o Keno era no time de 2021, né? O cara que dribla, que vai pra cima, tipo é o Luiz Henrique do Botafogo. Não poderia ser o Alisson? Mas o Alisson precisa acontecer, né? Ele é muito garoto ainda, esse processo de transição tem 18 anos, né? Esse processo de transição é complicado, e eu acho que o Alisson é mais velocidade do que esse quebrador de linha. Sabe, esse cara que vai e que arruma essa jogada para poder tentar pegar. E eu imaginava, não sei se a Nath concorda comigo, um São Lourenço muito mais retrancado, muito mais fechado do que foi. Foi um jogo. O São Lourenço foi um time corajoso. Sim, o Atlético teve maior posse de bola, mas o São Lourenço não foi aquela. O Everson pegou muito. Contou com a sorte com a bola no travessão. E depois da bola no travessão, ela sobrou, acho que foi pro Real e ele chuta, a bola raspa a trave também. Raspa a trave. Talvez não fosse nem a estratégia do São Lourenço inicial, mas a partir da postura do Atlético, o time pode ter se encorajado, né, a jogar mais, a ir pra cima, porque você pensa, vou jogar na casa do adversário. Querendo ou não, são mais qualificados, são favoritos, tem a vantagem de placar mínimo para se classificar, arena MRV lotada. Aí você vai pro jogo, o Atlético não conseguia dar velocidade à bola, que era algo fundamental, porque o São Lourenço, no início da partida mais fechado, você acelerar o jogo é importante para você encontrar os espaços. Muito que o Atlético não conseguia fazer isso é também por causa do gramado, né? Porque o gramado ruim, o gramado irregular é difícil para quem toca muito a bola. Aliás, eu entendi certo, o Milito falou que montou o time por conta do gramado? Ele falou que apostou muito naquela bola mais longa porque sabia que jogando de pé em pé seria difícil por causa do gramado. Ou seja, o gramado tá tão ruim que o Milito tá abrindo mão de uma das principais convicções dele, que é ter a posse de bola, que é trocar muitos passes, que é sufocar o adversário, porque o gramado não tem permitido. Isso é desculpa? Não é desculpa, mas é um fato importante dentro da dinâmica do jogo. Como o Atlético não conseguia fazer isso, era mais aquela bola longa e quando chegava lá na frente, já chegava quebrada, o Davidson não conseguia levar vantagem aos zagueiros, o São Lourenço pensou assim, pô, esse jogo aqui dá pra mim. E aí o time argentino cresceu, porque coragem também, e eles são um time de muita luta, argentino por si só costuma ser de muita luta, e eles foram pra cima e quase que eles ganharam o jogo. Gostou mais do jogo do que deveria o São Lourenço, né? Gostou mais do que